Olá, chegamos a mais uma aula do curso Construindo 5S, o primeiro passo para a qualidade. Agora a gente vai falar um pouquinho da origem do 5S. Eu sempre digo que não importa onde a gente quer chegar, se a gente não sabe de onde a gente veio, talvez aquilo que a gente quer buscar vai ficar muito mais difícil de ser conquistado realmente. Então, a gente vai falar um pouquinho da origem. E aí, para realmente fazer a gente refletir, eu vou trazer aqui duas histórias, não só histórias, mas 2 fatos que podem, eh eh, deixar algo pra gente construir esse entendimento adequadamente, tá bom? Então vamos lá. A origem do 5S. A primeira história que eu vou contar é que o 5S teve origem no Japão, mas de uma maneira diferente daquilo que a gente já tá acostumado, tá? Essa primeira parte vai falar de uma história que remonta aos templos budistas, onde o discípulo ele passava por algumas etapas antes de se tornar definitivamente monge. Eh, então preste atenção nessa história e aí construa, né, o seu entendimento, ao passo que das coisas que você entende por adequado, né, de acordo com a sua história, enfim, com seus critérios. Então nessa primeira etapa, o discípulo descartava seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus bens materiais que não teriam utilidade na sua nova vida, né, na sua vida que iniciara. Então ele tirava tudo que era inútil dele, para realmente ter disponível aquilo que ele realmente precisava para conduzir e continuar a sua vida. O desperdício, né, ter consigo ou para si algo que não lhe tem utilidade, era considerado uma ofensa, já que a natureza, Deus, ao oferecer o recurso, o faz para uma finalidade justa. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando do seiri, né, ou senso de utilização. Primeira fase do 5S. Na segunda etapa, o discípulo era convidado a conhecer e praticar a disciplina de horários e a identificação dos locais e utensílios para que todos pudessem compartilhar e incorporar hábitos que facilitassem a sua vida conjunta, praticando o respeito ao outro. Aqui, o discípulo era convidado a organizar sua vida, desde a questões relacionadas aos horários, até a identificação dos locais, como colocar, né, cada utensílio, ou cada situação que ele deveria executar no seu dia a dia. Então aqui a gente está falando do segundo senso, o seiton, né, ou senso de organização ou ordenação. Vencidas essas duas etapas, o discípulo passava por um processo de limpeza e purificação. A terceira etapa incluía jejum, a limpeza física e a prática de manter limpos, né? Ou seja, evitar sujar todos os espaços. Nesse momento, seus cabelos eram raspados para simbolizar a passagem. E aqui a gente fala do terceiro senso, do 5S, o seiso, que está falando de limpeza. Mas o mais importante aqui não é a prática de limpar o que está sujo, mas sim de manter limpo, ou seja, evitar sujar. Então aqui a gente termina os 3 primeiros passos, os 3 primeiros sensos, ou as 3 primeiras etapas do 5S. Continuando, na quarta etapa, os pensamentos e hábitos do discípulo entravam em uma fase de higienização. Por meio de prática e reflexão, ele era estimulado a manter pensamentos e atitudes proativos e positivos, garantisse a sua saúde mental e corporal, sua e do seu grupo. E aqui a gente está falando do quarto senso. Quando a gente fala em higienização, em saúde, em melhoria, em pensar coisas boas, em olhar para frente, em pensar em evoluir, né? Estimulado a manter pensamentos e atitudes proativos e positivos, isso tem tudo a ver com o quarto senso, que pode ser constituído ou falado como higiene, saúde ou até como padronização, ou seja, o momento de melhorar continuamente. E aquilo que eu fiz nos 3 primeiros censos sejam continuados, né, evoluídos. Então aqui a gente fala do Seiketsu. E na quinta e última etapa,
O discípulo então se tornava monge e era convidado a manter e melhorar sua prática dos aspectos anteriores. Aqui a gente fala do shitsuki ou da disciplina, da autodisciplina, né, do manter aquilo, né, conduzir, continuar, tá? É óbvio que isso é uma história, não há constatações, né, que ela é verdadeira, mas eu gostaria que você tirasse as suas próprias conclusões e entendesse que o 5S nada mais é do que uma forma de ser, conduzindo as suas etapas, seu dia a dia, numa forma de ser, né? Tem a ver com as suas atitudes. Tem a ver com aquilo que você acredita, acima daquilo que você acredita e fala, mas assim daquilo que você realmente faz. E por outro lado, nós também temos a história, né, que está explícita na maioria dos artigos. Acredita-se que o 5S foi criado ou desenvolvido por Kaori Ishikawa, um dos grandes gurus da qualidade, um dos caras mais importantes da nossa história quando a gente fala em desenvolvimento e melhoria contínua. Ele criou o CCQ, criou o diagrama de causa e efeito, né, através dos 6Ms, inclusive uma ferramenta que a gente vai usar bastante aqui no nosso treinamento. Então, o que se sabe é que o 5S foi criado com esse objetivo de possibilitar um ambiente de trabalho adequado para melhorar sua produtividade, para evoluir, para desenvolver, para entregar e agregar valor, para gerar resultado na essência. E a primeira vez que foi registrado, né, foi no Japão, no pós-guerra, né, na década de 50, e foi aplicado com a finalidade de reorganizar o país quando vivia a chamada crise da competitividade. Tá bom? Então, tanto uma história ou a outra, não quero dizer aqui que são verdadeiras ou que não são, fica a sua interpretação, mas o maior objetivo é que a gente entenda ou acredite, né, ou realmente tenha consciência de que o 5S é mais do que 5 passos. 5S é muito mais do que 5 palavras que começam com a letra S e de origem japonesa. 5S é uma forma de viver. E pensando então nas suas origens, vou deixar aqui essa pergunta. Qual, na verdade tá errado o português ali, mas qual a origem do 5S que eu citei nessa aula representa um verdadeiro sentido, né, e função para você? E aí, quero que você justifique. Legal? Espero que tenha ficado claro. Nos vemos na próxima aula.